No final do ano eu fiz uma lista dos 12 filmes que eu ia assistir agora em 2017, no final do ano passado, claro. E eu comecei a assistir os filmes e o primeiro foi O Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel. Pra quem não sabe, eu acho que quase ninguém, eu acho que eu só falei aqui no vídeo dizendo os 12 filmes que eu ia assistir. Eu gosto muito do trabalho do Buñuel, um dos meus filmes favoritos é o curta, quase média na verdade, Um Cão Andaluz, que é dele com o Salvador Dalí. E eu tava muito curiosa pra ver O Anjo Exterminador e foi interessante porque por questões da faculdade eu acabei assistindo o filme pra fazer um trabalho, então eu estudei bastante sobre ele, sobre algumas características, então eu fiquei bem empolgada pra gravar esse vídeo porque eu vou ter algumas informações pra passar pra vocês que são bem interessantes. E antes de eu começar, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Eu sempre tô mostrando o que é que eu tô assistindo, o que é que eu tô fazendo e vamos lá? O Anjo Exterminador é um filme de 1962 e, como eu já falei, ele é dirigido, né, ele foi roteirizado também, ele é do Luis Buñuel, que era um diretor espanhol, mas que passou por vários lugares do mundo. Durante um tempo ele ficou radicado em Paris por causa da Guerra Civil Espanhola. Ele tinha ideais que iam muito de encontro às questões políticas da época, né? As questões, a forma como a Espanha estava vivendo. E aí ele foi para Paris e depois ele acabou se radicando durante um tempo em Nova York, mas por causa da biografia do Salvador Dalí dizendo que o Buñuel era ateu, ele foi demitido do museu que ele trabalhava, e aí ele acabou se radicando no México e ele acabou também tendo a cidadania mexicana. O filme O Anjo Exterminador, ele é dessa fase que ele estava radicado no México, e aí, enfim, o filme se passa no México. Ele inclusive tem atores bem conhecidos no México nessa época, que talvez não fossem tão conhecidos do grande público mundial, mas eles eram realmente famosos no México. O filme trata sobre um grupo de burgueses, um grupo de pessoas ricas, que vai para um jantar na casa desse homem rico, depois deles irem, se eu não me engano, ao teatro. E aí eles vão e jantam e se divertem, fazem piadas ridículas e coisas desagradáveis, inclusive. E de repente, na hora de ir embora, eles não vão embora, eles começam a se acomodar para dormir dentro daquela casa, dentro de um único cômodo daquela casa. E quando as horas vão passando, quando o novo dia chega, eles percebem que na verdade ninguém consegue sair daquele cômodo. Mesmo que eles tenham aquela vontade, quando eles começam a chegar na porta, eles não conseguem ultrapassar a porta da sala. E nisso passam-se semanas e aí você vai vendo a verdadeira essência de cada uma dessas pessoas, que era tão refinada, né, tão bem educada, e com o passar do tempo você vai acabando tendo consciência de quem são essas pessoas quando elas são colocadas em situações extremas, drásticas. Muita gente questiona o que é que o Buñuel queria realmente dizer com esse filme, e eu acho que ele tem várias questões para se pensar, mas eu acho que menos importante do que encontrar uma única classificação, uma única forma de traduzir aquilo, de explicar, eu acho que a vivência das pessoas e o universo que elas estão inseridas vai dizer muito de como você vai transformar essa história, como você vai entender essa história. O filme, inclusive, não foi uma unanimidade quando ele foi lançado, porque muita gente achou ele confuso, difícil de entender, o que é que esse diretor queria dizer, porque o filme, ele flerta, ele tem várias questões surrealistas. O Buñuel, ele fez muita coisa, ele era envolvido com o surrealismo, e o filme tem muitas características do surrealismo, ao mesmo tempo que ele tem muitas características do que pode se considerar cinema moderno. É um filme que não foi uma unanimidade, ele até foi candidato a Cannes no Festival de 62 também. Foi o mesmo ano que O Pagador de Promessa levou a Palma de Ouro. Ele concorreu, né, o Anjo Exterminador, mas ele não levou nada. E muita gente saiu sem entender o que aquele filme estava fazendo no festival, como o Festival de Cannes. Hoje em dia o filme é considerado uma das obras-primas do diretor, e ele é um filme que muita gente considera como uma das obras-primas do cinema, um dos melhores filmes feitos
né, na história do cinema. E, enfim, é um filme que durou, né? É um filme que tem durado ao tempo, isso é interessantíssimo. Uma curiosidade do filme é que existe uma cena logo no início, antes do pessoal ficar preso dentro da sala, que entram um urso e algumas ovelhas no meio do jantar. O Buñuel colocou isso no filme porque foi algo parecido com o que ele realmente viveu num jantar. Outra coisa interessante é que o cineasta, né, o personagem, né, Luis Buñuel, já apareceu em alguns filmes. Obviamente não era o verdadeiro Buñuel, mas ele foi personagem em alguns filmes. Ele apareceu no Little Ashes, que é um filme que conta a história do Dalí com o Federico Garcia Lorca, o escritor Federico Garcia Lorca. Quem não conhece, ele criou grandes peças como A Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangue, tem um trabalho fantástico. E o Salvador Dalí é um dos nomes do surrealismo. Inclusive, o Buñuel fez Um Cão Andaluz junto com Dalí na época que eles estavam na França. E é exatamente essa época, né, quando eles estavam na França, que o diretor Woody Allen colocou no Meia-Noite em Paris. E ele faz, né, tem uma ceninha onde o protagonista do Meia-Noite em Paris encontra o Dalí e o Buñuel, e ele fala com o Buñuel exatamente sobre o filme, sobre as coisas que estão passando na cabeça do Buñuel, e dá tipo uma ideia pra ele fazer o filme O Anjo Exterminador. E é bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha no Meia-Noite em Paris. Pessoalmente eu não acho que o Little Ashes é um filme muito bom, mas é interessante para ter uma noção um pouco da história, entender um pouquinho como era a questão da guerra dentro da Espanha. Sobre o Anjo Exterminador, é interessante ver como existem questões que ainda são válidas para hoje, como o filme fala sobre a hipocrisia, né, e como o dinheiro, ele faz você às vezes parecer uma coisa que você não é, e quando você é colocado em situações extremas, você realmente vai mostrando a sua verdadeira personalidade. Mas, como eu disse antes, ele vai trazer questões bem amplas e que não necessariamente, apesar do filme ter uma linearidade, e é um dos filmes que tem maior linearidade da filmografia do diretor, do cineasta, apesar disso tudo, ele não é um filme narrativo comum que vai ter aquela historinha mastigada que vai te dar de presente algo que você vai ver, ah tá, ok, obrigada, entendi muito rápido, muito fácil. Ele tem questionamentos, ele vai querer que você pare pra pensar sobre ele. E eu acho que é uma das grandes coisas do filme. É bem interessante isso, porque você vai assistir e você vai terminar o filme questionando, sabe? Questionando diversas coisas. E uma delas é, com certeza, a sociedade que a gente vive, as relações de trabalho e, enfim, é muito interessante. Eu gostei muito, 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 muito. E acho que vale muito a pena. Se você não conhece nenhum filme do cineasta, é interessante que você assista. Agora vai de coração aberto, porque, como eu disse, é um filme, né, surrealista. Então ele não é tão tradicional assim. Então ele pode causar um certo estranhamento. Mas o estranhamento é uma das funções desse filme. Ele é um filme para causar estranhamento, desconforto. Então ele cumpre muito bem com a função que ele deseja ter, né? E a cena final é maravilhosa, porque depois de tudo que acontece, você chega e vê aquela cena final e você faz, é sério? Então, é isso. Se você já assistiu o filme, comenta aí embaixo o que é que você acha, o que é que você entendeu sobre o filme, se você teve mais perguntas do que resposta, porque eu acho que essa é uma das coisas que o Buñuel faz, ele te faz questionar coisas. Ele não vai te dar uma resposta mastigada. E não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e me seguir nas redes sociais, ok? Tchau!